Eu sou destinada a guiar os fiéis nos tempos de tribulação. Somente eu posso salvá-los. Deus me escolheu. Oi, eu sou Isa e a névoa tá vindo. Lori Vallow nasceu em 1973, no sul da Califórnia, numa família mormon tradicional. Ela era descrita como uma pessoa carismática e teve uma vida aparentemente normal, com vários casamentos e 3 filhos, sendo eles Colby, Ty Lee e JJ. Em 2006, Lori conheceu Charles Vallow e acabou se casando com ele. Charles era um homem de negócios bem-sucedido e ele conseguiu dar uma vida boa para Lori e para os filhos dela. Durante esses anos, Lori continuou a se dedicar na igreja e também à família dela. Porém, a vida dela começou a mudar radicalmente depois ela conheceu um homem em 2015, numa espécie de evento religioso. O nome dele era Chad Daybell. Nasceu em 1968 e ele também tinha sido criado por uma família mormon. Ele se formou em jornalismo e trabalhou como coveiro por algum tempo, uma experiência que frequentemente ele mencionava nos seus livros. Falando nisso, inclusive, Chad escreveu dezenas de romances apocalípticos e fundou uma pequena editora para publicar as obras dele. Ele alegava ter experiências de quase morte que tinham lhe dado uma espécie de visão do futuro. E isso acabou tornando ele uma figura influente em círculos religiosos que compartilhavam das mesmas crenças que ele. Chad era casado com Tammy Daybell, com quem teve 5 filhos. Tammy acabou falecendo misteriosamente no outubro de 2019. Inicialmente era considerado um falecimento de origem natural, mas mais tarde foi reclassificado como suspeita após a exumação de seu corpo e novas evidências aparecerem. Chad e Lori usavam um sistema de pontuação para separar as pessoas em categorias, sabe? Como sendo pessoas de luz ou pessoas de escuridão. No final, era um sistema, uma métrica que eles usavam para dizer se a pessoa era mais próxima de Jesus Cristo ou de Lúcifer, Satanás. Pessoas más ou de escuridão estavam possuídas por espíritos malignos e poderiam se tornar zumbis, entre muitas aspas. Era a categoria que eles usavam para esse tipo de pessoa. Para eles, a única maneira de banir um zumbi era acabando com a vida da pessoa. Eles realizavam cerimônias de expulsão de espíritos malignos que incluíam orações e leituras de escrituras. Chad previu que o mundo acabaria em 22 de julho de 2020. Ele também afirmava ser guiado por anjos e ver verdades ocultas que ninguém mais via, enquanto a Lori acreditava ter comunicações diretas com Deus e Jesus. Lori se via como uma deusa exaltada, com poderes visionários, e acreditava que ela e Chad liderariam 144 mil sobreviventes do fim do mundo. Para esclarecer, para quem não é muito versado em teologia e coisas do gênero, os 144 mil são um grupo específico de humanos que são mencionados no livro do Apocalipse, da Bíblia. Eles mantêm um relacionamento especial com Jesus e eles são descritos em 2 passagens, Apocalipse 7 e Apocalipse 14. A partir de 2015 foi quando as coisas começaram a desandar e houve uma série de eventos e transformações na vida de Lori. Ela passou a ver seus próprios filhos como zumbis e estava convencida de que medidas drásticas eram necessárias para salvar eles. Em fevereiro de 2019, a Lori disse para o marido dela, o Charles, que ela não se importava mais com ele ou com JJ. E em seguida disso ela simplesmente desapareceu por 58 dias seguidos. No mesmo mês, Charles entrou com um pedido de divórcio, citando ameaças da vida dele, o roubo do caminhão e $35 das suas contas conjuntas. Dessas contas... conjuntas é a palavra certa. Lori disse para Charles que ele estava possuído por um espírito maligno chamado Ned Schneider. E disse para o Charles o que a gente já falou antes, que ela é uma pessoa enviada de Deus e que ela ia liderar os fiéis na segunda vinda de Cristo. Ela também disse que acabaria com a vida dele se ele atrapalhasse ela na missão dela. Charles chegou a pedir uma ordem de proteção contra a Lori, mas ele retirou esse pedido um mês depois na tentativa falha de salvar o casamento dele. No entanto,
Preocupado com as ações de sua esposa, ele mudou a pólice de seguro de vida dele de $1 milhão para beneficiar a sua irmã Kay, ao invés da Lori. Em julho de 2019, Charles Vallow foi baleado e morto pelo irmão de Lori, Alex Cox. Ele disse que foi em legítima defesa, dizendo que Charles estava muito violento durante uma discussão que ele e a irmã dele estavam tendo e que ele teve que agir para proteger a irmã dele. No entanto, muitos detalhes do incidente não foram esclarecidos e a morte de Charles obviamente levantou suspeitas. Lori, ao invés de mostrar tristeza ou choque pelo seu marido ter falecido, estava muito calma, estava até fazendo brincadeiras, como se fosse mais um dia normal na vida dela. Ela rapidamente se mudou com seus filhos para Idaho, onde Chad Daybell morava. A reação de Lori à morte de Charles e a sua rápida mudança de localidade, ela se mudou muito rápido depois de tudo que aconteceu, fingiu que nada estava acontecendo, levantou muita suspeita. As autoridades, dos familiares, de todo mundo basicamente. Tylee Ryan, nascida em 2002, era uma adolescente vibrante e talentosa. As pessoas conheciam ela muito pela inteligência e carinho dela, e ela foi relatada também tendo muitos amigos. Tylee era bem próxima da mãe dela, embora algumas pessoas digam que a relação tinha mudado e que estava se tornando, de certa forma, tumultuada nos últimos anos. J.J. Vallow, nascido em 2012 e diagnosticado com autismo, era descrito como uma criança adorável, enérgica, que tinha sido adotado por Lori e Charles. E devido às suas necessidades especiais, ele acabava sendo, na verdade, o centro de atenções da família. JJ era amado por todos que conheciam ele. Não tinha ninguém que falava mal do garoto. Quem olhava para essas duas crianças adoráveis, cheias de futuro, cheias de saúde, cheias de amigos, não imaginava que elas iam acabar sendo vítimas da sua própria mãe e do padrasto delas. Foi em setembro de 2019 que Tylee e JJ desapareceram. Lori e o Chad, por sua vez, mentiram várias vezes sobre onde eles estavam, conversando todo mundo, dizendo que eles estavam em segurança com amigos ou até com parentes. Enquanto Lori e seus filhos moravam em Rexburg, os vizinhos notaram um comportamento estranho do JJ, já que a Lori vira e mexe, quase sempre deixava ele do lado de fora, sem a supervisão de qualquer adulto, por longos períodos de tempo, por muito tempo. Quando ela foi questionada sobre isso, Lori não tinha mencionado que JJ era autista, mas disse para os vizinhos que ele era o, entre aspas, bebê drogado da sobrinha dela. Tylee foi vista pela última vez, realmente, em setembro de 2019, mas foi no Parque Nacional de Yellowstone, com seu irmão JJ, sua irmã, Lori, e seu tio, Alex Cox. Ela nunca foi matriculada em nenhuma escola em Idaho, embora a mãe dela alegasse que ela estava frequentando uma escola próxima de onde eles moravam. Ou seja, ela estava mentindo novamente, né? Em 17 de setembro de 2019, um vídeo da campainha gravou JJ brincando com um amigo. Um vídeo ring, aquelas campainhas que tem uma câmerazinha, sabe? E essa acabou sendo a última filmagem conhecida dele em vida. JJ frequentou a escola primária Kennedy de Rexburg pela última vez em 20 de setembro. Já em 22 de setembro, Melanie Gibb e seu namorado estavam hospedados na casa de Lori. Por volta das 10h30 da noite, Warwick, namorado dela, viu Alex levar JJ, que estava dormindo, para o quarto no andar de cima dele. Esse foi o último avistamento confirmado realmente de JJ. Na manhã seguinte, ele estava ausente. Lori disse a Gibb e ao seu namorado que ele estava se comportando mal, então o Alex tinha levado ele para passear ou que tinha deixado ele de castigo. Em 23 de setembro, o JJ teve uma ausência injustificada na escola. No dia seguinte, a Lori disse que ele ia parar de frequentar a escola, ele ia parar de ir porque ela ia começar a ensinar o garoto em casa. Já em outubro, 2 pagamentos Venmo foram feitos na conta de Tylee para o seu meio-irmão mais velho, Kobe Ryan, com mensagens de expressão de amor anexadas, sendo a última vez que Kobe teve no de Tylee. Quando ele expressou preocupação com ela por mensagem de texto, ele recebeu respostas do celular dela indicando que ela estava segura
mas ocupada demais para conversar. Ou seja, ela recebeu mensagens do celular dela, dizendo que ela estava bem, mas que não podia conversar muito agora. Meia-noite fala. Depois das repetidas ligações para Tylee que não foram atendidas, Colby ficou ainda mais preocupado. O FBI descobriu mensagens de texto nas quais Lori discutiam a posse, entre aspas, de Tylee e mencionavam um plano perfeitamente orquestrado para levar as crianças. Uma troca de texto entre Lori e Alex mencionou trabalhar em Z, referindo-se a zumbis. Lori enfrentou acusações no condado de Madison, Idaho, incluindo 2 acusações criminais de deserção e falta de apoio a filhos dependentes. Sua fiança foi inicialmente fixada em $5 milhões, mas mais tarde ela foi reduzida para $1 milhão. Após a prisão de Lori, Chad voltou para Idaho. Ele tentou convencer os Gilbert a pagar a fiança da sua casa, a fiança da sua família, para tirar a Lori da prisão, alegando que Jesus tinha dado essa ideia e que eles tinham que concordar com ele porque Jesus que tinha falado, então estava certo. Quando Alice Gilbert perguntou a ele sobre as crianças, ele acrescentou em algum momento que Tylee não gostava de pessoas e não gostava deles, conjugando no passado, não gostava, dando a entender que algo tinha acontecido à garota. Em 9 de junho, a polícia encontrou restos humanos enterrados no quintal da casa de Chad durante uma busca. Os corpos foram encontrados em uma área que Daybell chamou de cemitério de animais de estimação, porque ele usava para enterrar, teoricamente, cachorros e gatos. Enquanto a propriedade estava sendo revistada, Chad telefonou para Lori na prisão para avisar ela do que estava acontecendo ali. Depois do que a polícia encontrou, começou a desenterrar realmente ali, ele tentou fugir do local, mas ele foi perseguido e detido. Ele foi preso por obstrução ou ocultação de provas. No dia seguinte, a fiança dele tinha sido fixada em $1 milhão. As autoridades decidiram que iam revistar propriamente a propriedade do Daybell após terem rastreado o celular de Alex Cox em 9 de setembro de 2019. Um dia após o último avistamento confirmado de Tylee, o telefone de Cox tocou no meio da noite na casa de Lori. Depois, pela manhã, na casa de Daybell. Na manhã de 23 de setembro, um dia depois de JJ ter sido avistado pela última vez, o telefone de Cox tocou novamente na propriedade do Daybell. O FBI também interceptou uma conversa de textos em 9 de setembro entre Chad e a esposa dele. Chad disse, a esposa no caso a Tammy, a última. Chad disse que para Tammy que ele atirou num grande guaxinim depois de encontrar no quintal dele naquela manhã, enterrou ele no cemitério dos animais de estimação. Os investigadores acharam isso suspeito por um pequeno detalhe. Guaxinins são normalmente animais noturnos. O corpo de Tylee foi queimado e as mãos dela tido decepadas. O corpo de JJ estava embrulhado em plástico e, ao contrário de Tylee, ele havia sido enterrado com muito cuidado, sobre pedras e tábuas de madeira. Foi determinado que JJ havia sido asfixiado com um saco plástico e fita adesiva sobre a boca dele. Devido ao estado dos restos mortais de Tylee, foi sendo considerado um homicídio por meios não especificados. Os ossos de Tylee foram fraturados em vários lugares diferentes, de onde os examinadores forenses deduziram que alguém tinha tentado desmembrar os membros, sem sucesso. Seu DNA foi encontrado em uma picareta e uma pá apreendidas na casa de Daybell. As impressões de Alex Cox e o cabelo de Lori foram encontrados no plástico e na fita adesiva dos restos de JJ. Em agosto, Chad Daybell foi excomungado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com base em seus ensinamentos religiosos, que a mídia mais tarde descreveu como, abre aspas, culto do juízo final. Além dos assassinatos de Charlie, Tylee e JJ, Lori e Chad também são suspeitos de envolvimento na morte de Tammy Daybell, a ex-esposa de Chad, que já tinha sido citada antes, mas também na morte de Alex Cox, o irmão de Lori, que estava ligado aos outros crimes. Ele morreu em dezembro de 2019, aparentemente também por causas naturais, mas a morte dele está sendo investigada porque ele poderia saber demais sobre o que o casal tinha feito. Em meio a tudo
Isso, a toda essa zona, Brandon Boudreaux, espero ter falado certo, ex-marido de Melanie, que é sobrinha de Lori, foi alvo de uma tentativa de assassinato em outubro de 2019. Brandon estava em frente à sua casa, em Gilbert, Arizona, quando um tiro foi disparado contra ele de dentro de um Jeep. O tiro errou, mas Brandon identificou o veículo que ele pertencia a Charles Vello, que já tinha sido assassinado. O Jeep estava registrado no nome de Charles, o que levantou ainda mais suspeitas sobre o envolvimento de Lori e a família dela em crimes violentos. Brandon acreditava que Melanie, influenciada por Lori e Chad, estava envolvida na tentativa de assassinato. Melanie tinha recentemente se divorciado dele e estava lutando pela custódia dos filhos. Brandon afirmou que Melanie estava profundamente envolvida nas crenças extremas de Lori e Chad e que ela podia ter sido manipulada, e que provavelmente foi, a participar de alguns atos violentos. A investigação sobre a tentativa de assassinato revelou que Alex Cox, o irmão de Lori, poderia ter sido o autor do disparo, reforçando o papel central nos atos criminosos do grupo. Lori Vallow Daybell foi considerada culpada em maio de 2021 pelo assassinato dos seus 2 filhos, Joshua J.J. Vallow e Tylee Ryan. Além disso, ela também foi considerada culpada por conspirar para matar seus filhos e a primeira esposa do seu marido, Tamara Daybell. A sentença de Lori Vallow foi de prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Quanto a Chad Daybell, ele enfrentou um julgamento separado e foi condenado à pena de morte em junho de 2021, após ser considerado culpado no caso dos assassinatos em série relacionados ao culto do fim do mundo. Deu um certo trabalhinho, hein? Bem, esse não é o único casal, por enquanto é o único casal, na verdade, mas não é o único caso serial killer que eu tenho no canal. Eu vou deixar na tela, na descrição, ou qualquer lugar que você possa ver, ouvir ou cheirar, que vocês possam ver outros se interessarem. Também vai ter de algum jogo ou coisa do gênero que eu esteja fazendo. Enfim, eu sou o Isa. Até a próxima quarta ou sexta. Tchau.